Cumprimentamos nossos irmãos com a paz do Senhor. Esse é o nosso vídeo extra da lição de número 4, onde nós vamos abordar um subsídio complementar ao que não foi dito na lição que nós postamos no YouTube. Nós falamos sobre a geração de filhos de Adão, geração de Cristo e a formação de Adão. Todos nós aprendemos que o espermatozoide e o óvulo só veio com os filhos de Adão e de Eva. O espermatozoide de Adão e o óvulo de Eva. Para a formação de um novo ser, filho. Portanto, o Adão foi gerado, ou seja, foi feito do pó e Deus soprou, sem haver o espermatozoide. Não houve necessidade da geração de Adão através de espermatozoide. Deus já soprou no barro e fez o homem completo. Isto é, Adão não teve mãe humana. Adão não passou pela gestação. Os filhos de Adão passam pela gestação e depois nascem como filho. Com isso, Adão não tinha o cordão umbilical. Isto é, a marca do umbigo, Adão não tinha, porque ele foi feito direto. Então, Deus fez Adão sem necessidade de uma mãe humana, sem necessidade de um cordão umbilical. Deus já fez o Adão direto. Com isso, a formação de Adão é diferente da formação dos filhos de Adão. E agora nós vamos aprender que Cristo foi pensado aqui um corpo. Deus promete em Gênesis 3:15 uma semente. Então, havia uma semente que Deus havia projetado para vir para um óvulo, um útero, um óvulo de Maria, certo? Aí então, nós temos a semente de Deus, que foi chamado a semente da mulher. Por quê? Porque Deus não usaria o sêmen, a semente do homem, ou seja, de José. Jesus jamais poderia nascer de homem, ou seja, do sêmen do homem, porque o sêmen do homem e o óvulo, nessa união, Deus sopra. E quando os dois se unem aqui, eu tenho o terceiro elemento, que é o embrião. E quando Deus sopra, nós vemos, através do sopro, aqui, no terceiro elemento, o que? A alma sendo formada. Então a alma é formada no terceiro elemento, no embrião. Por isso que o homem já tem espírito, alma e corpo. Então, meus amados, com Cristo não funcionaria o sêmen de José. Porque com o óvulo de Maria, formaria um ser completo, espírito, alma e corpo. Então não funcionaria com Jesus, porque Jesus, a alma de Jesus já existia lá na eternidade com Deus. João 1:18. A Bíblia diz que o verbo existia no seio do Pai. Ele já existia. João 1:1 diz que ele é a palavra. E esta alma, ou seja, a personalidade, a pessoa de Cristo. Quando eu falo alma, estou me referindo à personalidade, o ser de Cristo, que não tinha corpo. Então, Deus havia projetado um corpo na eternidade, e esse corpo seria reduzido
em uma semente que o Espírito Santo, mais tarde, colocaria essa semente no óvulo de Maria. E Jesus nasceria. Então ficaria assim, ó. Jesus veio do coração do Pai, tá aqui, ó, a alma, o verbo, certo? O Espírito Santo veio gerar o corpo, exatamente, que era um projeto aqui na eternidade. Então trouxe o sêmen, colocou no óvulo de Maria, e o Espírito Santo, ó, ficou na parte aonde ficaria o espírito humano. Espírito Santo, o verbo e o corpo. Então, corpo me preparaste. Só necessitava do corpo. Do corpo. Então, nós podemos ver o seguinte. O Espírito Santo foi quem trouxe a semente. E quando a Bíblia diz que a sombra do Onipotente o cobrirá, o cobrir é no sentido íntimo, não de dar cobertura, mas porque o Espírito Santo, ao contrário da forma natural de homem e de mulher, pela penetração, não houve essa forma natural. Houve o íntimo de Deus. Qual era? O Espírito Santo vindo sem romper o ímen da mulher. Por isso que Maria continuou virgem, porque foi um processo espiritual. E sendo um processo espiritual, não foi de fora para dentro, mas de dentro para fora, que ela perdeu a virgindade. Ou seja, no nascimento do menino é que ela perde a virgindade, porque não houve uma forma natural. Ela não conheceu o varão. Então o Espírito Santo, ele introduziu no útero, no óvulo de Maria, a semente, sem haver necessidade da carne humana ou do nascimento de homem com mulher. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vejamos que naturalmente a virgindade de Maria, o ímen, seria um problema lá na frente. Por quê? Era virgem. E se o ímen não foi rompido, todos aqueles que conhecem a área da ginecologia, nós temos os ossos, eles não dilatam, porque o ímen, que é o véu que toda virgem tem, o ímen, ele tem um poder espiritual, certo? Para segurar os ossos, para não abrir na concepção. Isto é, Maria, sem intervenção divina, se Deus não atuasse no parto do menino, o menino morreria. Por isso que foi muito difícil para Maria, porque Maria era virgem, tinha um ímen, não passava o menino ia ficar roxo, ia morrer. Então ela entrega nas mãos de Deus, do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esse menino. Então o próprio pai, nós vamos ver como é que vai acontecer. Porque é o seguinte, irmãos, ó. Nós vemos o seguinte aqui, ó. Nós temos, mais uma vez aqui, ó, o véu, certo? Aí o menino vai nascer. Então chegou a hora do menino nascer, a hora de nascer. O véu tá lá, o véu tá lá. Só que, segundo o que está escrito nos Salmos, ela não tem força para dar luz. Ela não tem força. Então o menino vai nascer, mas como é que ele vai nascer se naturalmente o menino ia morrer? Por quê? Porque não tinha passagem. O menino ia morrer porque não tinha passagem, porque era virgem. Não havia passagem. Por ser virgem, o ímen, ele tem um poder extraordinário espiritual na concepção,
não dilatar. Isso aqui não dilataria. Por isso que não haveria passagem para o menino sair. Então nós vemos o próprio Deus no Salmo 22, versículo de 9 até o 12. Jesus conta a história do seu nascimento. Foi um ato milagroso, porque Deus interviu na história do nascimento de Jesus. Porque houve um trato na divindade. Tu serás meu pai, eu serei seu filho. Então, como o próprio pai teve a função extraordinária de um parteiro, o próprio filho disse, tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe. Está no Salmo. Com isso, o pai vem e faz o próprio parto, tirando Jesus de dentro do ventre de Maria. Por isso que o próprio Jesus, ele conta a sua história no Salmo, na hora do seu nascimento. Quando ele diz, do ventre tu me tiraste. Em outra versão diz, tu me pariste, ou tiraste do ventre. Nós sabemos que Satanás sempre quis matar os meninos, as crianças, e com Jesus não foi diferente. E em forma de dragão, Satanás aparece na hora que o menino nasce. Apocalipse capítulo 12, versículo de 1 ao 9, Satanás aparece em forma de dragão na hora do menino nascer, para poder tragar e o matar. Mas foi o próprio pai quem fez o parto, fazendo com que Satanás caísse fora e perdesse mais uma vez a luta que havia sido travada. Ali no Apocalipse capítulo 12, no versículo de 1 ao 9, nós temos o passado do dragão, quando fala que ele levou consigo com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Depois fala do nascimento de Jesus, que nasceu um menino varão. Depois diz que esse menino vai reger as nações com vara de ferro. Isto é, fala do reinado de Jesus agora já como homem, lá no milênio. Está em Apocalipse capítulo 12. O passado do dragão, o nascimento de Jesus e Jesus no seu governo milenial. Glória a Deus. Amados irmãos, para encerrar, Deus é o dono da vida. E Deus, ele tem um livro da vida. Esse livro da vida está todas as histórias das nossas vidas. Então ele pode fazer, porque Deus é o Deus que gosta de história. Por isso que ele pega a minha história, a sua história, enlaça, faz uma história completa. Então ele pega o livro da história da raça humana e gosta de ler, fazendo com que as nossas vidas na Terra, tanto passado como presente e futuro, venha formar uma história que Deus possa pegar este livro e ler, que é o livro das crônicas. É o livro onde nós temos a história do passado, onde Deus, ele lê este livro, porque ele não dorme, Deus não tem computador, ele gosta de ler história do passado para poder olhar para o futuro e ver como terminará o seu futuro, como é muito brilhante. Então nós vemos o seguinte, a história do livro da vida, certo? Nós vemos o seguinte, olha, que as nossas decisões podem nos tirar do livro da vida. Então, cuidado. Judá casou com mulheres cananeias, mas o plano original de Deus, ele tinha que casar com Tamar, a mulher da sua mocidade, da qual ele no início deu para os seus filhos. E Deus foi matando cada um deles. Só que, quando chega no terceiro filho, Tamar, ou seja, Judá não dá, porque ele pensa que Judá está matando os filhos, mas não era Deus. Por quê? Porque os meninos, já quando chegavam na fase de casar, eles colocavam o sêmen, o espermatozoide no chão e Deus o matava. Por quê? Porque não daria a continuidade da semente. Por quê? Porque a semente da mulher vem de Eva, passando por Sara, pela mulher de Noé. Aí nós vemos toda essa história, passando por Tamar, e na genealogia nós vemos
que Tamar foi uma descendente legal de Jesus quando Jesus nasce. Então nós podemos ver que nós não podemos ter decisões erradas, porque elas podem nos tirar do livro da vida. E se ela nos tirar do livro da vida, nós não temos uma história para contar, porque é Deus quem nos faz sair do ventre. É Deus quem nos faz sair do ventre da vida para esta nova vida, para que através da nossa vida podemos ter uma história de vida para ser contada. Então, assim como Deus tirou Jesus do ventre de uma forma milagrosa, Deus também tira todos os recém-nascidos, Deus tira todos os embriões, ou seja, faz com que os embriões virem feto, depois criança, e na hora do nascimento, Deus mesmo faz nascer. Glória a Deus. Então, a nossa história é muito linda, irmãos, porque Deus já nos preparou. Foi Ele quem nos tirou do ventre para a vida. E assim nós temos uma história para contar exatamente para o engrandecimento do reino de Deus. Deus nos abençoe e nos guarde. Fica com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.